Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. Este é um mundo de fantasmas e monstros, onde os humanos podem liberar o potencial da alma para despertar vários tipos de poderes especiais, sendo fortes o suficiente para matar demônios e destruir tudo. Esse despertar da raça humana é chamado de despertar da força física. Em uma noite de chuva intensa e relâmpagos em vários arranha-céus, algumas telas relataram sobre um homem dirigindo uma carroça, matando um Melon selar à beira da estrada. Um homem de cabelos azuis sem camisa em uma lixeira grita que este mundo é muito louco. A pessoa que acabará de acordar no lixo era Prota. Ele admite que seu cabelo pode estar bagunçado. Ele cruzou para outro mundo, mas ele era apenas uma pessoa comum, sem talento. Apenas o lixo seria morto e jogado aqui e ali. No entanto, ele não esperava cruzar o mundo de uma maneira tão desonrosa. Ele estava determinado a matar o assassino da maneira mais cruel possível, se o encontrasse. De repente, Prota ouviu um som. Viu um homem urinando na parede. Ao perceber a presença de Prota, o homem estalou o pescoço e olhou para Prota de maneira aterrorizante. Prota ficou imediatamente assustado ao ver seu rosto aterrorizante. O homem também se lançou sobre Prota e estava prestes a pular nele. O monstro então abriu a boca e convidou Prota a entrar em sua boca. Prota ficou assustado e gritou por ajuda. Logo depois, um grande par de tesouras foi jogado e cortou o pescoço do monstro. Prota ficou chocado ao ver o que tinha acabado de acontecer. O monstro morto então se transformou em fumaça. Depois de pegar suas tesouras de volta, uma mulher bonita apareceu e cumprimentou Prota, que estava grato por tê-lo salvado. A mulher se aproximou de Prota e perguntou se estava bonita. Sem pensar duas vezes, Prota respondeu que ela era a melhor. A mulher então mostrou sua forma de monstro e perguntou se ainda estava bonita. Prota ficou chocado ao ver isso e pensou que ela era uma heroína bonita que tinha vindo salvá-lo. Ele quase se apaixonou. A mulher de boca rasgada então se agarrou a Prota e pediu a ele para responder rapidamente. Em seguida, lambeu a bochecha de Prota, mesmo que ele sentisse que estava em perigo. Ele, que estava sendo espancado pela mulher de boca rasgada, achou isso incrível, mas viver o momento é o que importa. Se ele dissesse que era bonita, abriria a boca e, se dissesse que não era atraente, ele tinha certeza de que essa mulher o mataria imediatamente. Ele estava tão confuso sobre como escolher. Como Prota não respondeu, a mulher de boca rasgada chamou suas tesouras novamente e pretendia fazer Prota falar. Prota também pensou que estava acabado e implorou para alguém salvá-lo. Não muito depois, um sistema apareceu e detectou que o anfitrião estava em perigo. O sistema divino finalmente conectou Prota, que não entendia o que estava acontecendo porque o tempo parou e ele não conseguia mover o corpo. Então, diante dele, aparecem 3 escolhas e ele tem um limite de 5 segundos. A primeira escolha, fugir, mas será perseguido pela mulher de boca rasgada. A recompensa da missão são pílulas de reforço. Opção 2. Ajoelhar e implorar por misericórdia. A mulher de boca rasgada fará outro desejo. A recompensa da missão é uma pílula de limpeza. Opção 3. Se ele fosse morrer sob os lábios de uma mulher bonita, então ele poderia simplesmente beijá-la. A recompensa da missão é um pacote de habilidades sobrenaturais classificado como SSS. Olhando para as opções diante dele, Prota pensou que isso poderia ser apenas o lendário sistema. Vendo a recompensa da terceira escolha, Prota escolheu descuidadamente a terceira opção. Ele também agarrou o ombro da mulher de boca rasgada e a puxou para beijá-lo. A mulher de boca rasgada, sendo beijada, não entendia por que Prota estava fazendo isso com ela. O beijo de Prota finalmente terminou. A mulher de boca rasgada também disse que não era mais pura. Vendo a expressão da mulher de boca rasgada, Prota pensou que não esperava que ela fosse tão fofa. Agora ele estava convencido de que quando encontrasse uma mulher monstro, teria que usar seu amor para convencê-la. A mulher de boca rasgada então se separou de Prota e estava prestes a sair, mas antes de sair, a mulher de boca rasgada se apresentou como Hongye e disse que voltaria. Hongye finalmente saiu e desapareceu da vista de Prota. Um momento depois, o sistema confirmou que Prota havia completado a missão e uma habilidade sobrenatural de classe SSS seria selecionada aleatoriamente como recompensa. Portanto, para receber a recompensa, o sistema pediu a Prota para cantar um feitiço de sorteio, acertando a escuridão com relâmpagos. Prota também perguntou quem gritaria tais diálogos embaraçosos, mas decidiu esquecer, pois acabará de beijar um estranho, mas ainda estava com medo de constrangimento. Com plena confiança, Prota cantou seu feitiço de sorteio. Logo depois,
uma criatura apareceu no céu e lançou relâmpagos em Prota. Lin Xiaoyang ficou chocado com o relâmpago e gritou de dor. As pessoas que não estavam longe daquele lugar também testemunharam o incidente. Uma delas, usando salto alto, reconheceu que era uma tempestade celestial. A mulher não esperava que alguém despertasse um poder especial de classe SSS ou superior, porque só havia um homem em Shanglan City que havia ultrapassado a classe S. Ela se perguntou quem era essa pessoa, mas suspeitava que pudesse ser um descendente desse homem. Depois que a criatura desapareceu no ar, Prota finalmente parou de ser atingido pelo relâmpago. O sistema parabenizou Prota por obter a habilidade de classe SSS. O sistema explicou que a força do anfitrião era muito fraca, então a habilidade de classe SSS. Prota pode complementar a força do anfitrião e abrir outras partes trancadas com base nas memórias deste corpo. Prota se lembrou de que o limite de força geral deste mundo era classe S e ele tinha conseguido despertar a classe SSS. Prota estava empolgado porque estava prestes a se tornar invencível. Prota riu porque estava tão animado com a força da classe SSS que estava certo de que em breve se tornaria um grande jogador e alcançaria o pináculo da vida. Ele mal podia esperar para passar a vida com facilidade. No entanto, o sistema de repente relatou que detectou um grande bando de fantasmas e monstros ao redor do anfitrião e pediu a Prota que evacuasse o mais rápido possível. Sentindo um mau presságio, Prota começou a fugir, pois não tinha força para enfrentá-los. Prota dirigiu por meia hora e finalmente encontrou o caminho para casa. Ao ver sua casa, ele não esperava que fosse tão luxuosa. Ele se sentiu um pouco nervoso, pois era a primeira vez que entrava em uma casa tão grande. Ao abrir a porta de sua casa, ele viu sua irmã esperando por ele. Ela perguntou por que seu irmão estava chegando tão tarde. Prota ficou surpreso porque quase esqueceu que tinha uma irmã fofa chamada Lin Shi. Ao ver seu irmão coberto de hematomas, Lin Shi ficou preocupada e perguntou o que tinha acontecido com ele. Prota também argumentou que estava chovendo e a estrada estava um pouco escorregadia, então ele escorregou acidentalmente. Lin Shi disse que fez sopa de gengibre e pediu a ele que a bebesse. Prota ficou feliz porque tinha uma irmã tão bom. Até onde Prota se lembrava, ele foi adotado pela família Lin quando era jovem. Depois que seus pais adotivos morreram, ele morou com suas irmãs Lin Hua e Lin Shi, que eram talentosas e abençoadas por Deus. Prota era o único perdedor que sempre era insultado. 3 anos atrás, Lin Hua foi selecionado para ingressar na divisão especial devido às suas qualificações perfeitas. Devido à sua agenda lotada, ela raramente vinha para casa, então Prota era quem tinha que cuidar de sua irmã mais nova. No entanto, o proprietário original deste corpo era muito teimoso e nem conseguia cuidar de seu próprio corpo e era indiferente à sua irmã. Enquanto bebia a sopa, Prota pensou que o dono deste corpo não sabia como ser grato. Pouco depois, alguém gritou por Prota e disse a ele para sair. Isso fez Prota cuspir a sopa e ele ficou tão irritado que quase se engasgou. A pessoa que gritou e invadiu era uma garota que, de acordo com suas memórias, era Shu Juniel, sua amiga de infância, que também tinha aparecido em uma revista feminina. Ele também perguntou por que Shu Juniel estava ali. A garota então repreendeu Prota porque de manhã Prota confessou seu amor a ela na frente da classe com um alto-falante, pois se sentiu contaminado. Shu Juniel exigiu que Prota desse uma resposta. Ao ouvir isso, Prota também lembrou que depois de confessar seu amor a Shu Juniel, ele foi morto ao redor da escola. Ele se perguntou se esses dois incidentes poderiam estar relacionados, mas agora a coisa mais importante era cuidar de Shu Juniel. Ele então disse que estava apenas brincando porque não ousava gostar de uma tigresa feroz como ela e nem ousava aceitar por medo de que Shu Juniel pudesse acabar com ele a qualquer momento. Ao ouvir isso, Shu Juniel ficou irritado e chutou Prota, mas ele esquivou do chute e olhou para a roupa íntima de Shu Juniel. Lin Xiao parecia muito feliz ao vê-la e foi repreendido por Shu Juniel, que o chamou de pervertido por espiar. Prota argumentou que não teve a intenção de fazer isso e perguntou se Shu Juniel não se sentia culpada por fazer uma criança inocente como ele ver isso e se sentir nojento. Com um nojo de Prota, Shu Juniel pretendia bater em Prota e pediu a ele que assistisse à sua língua. No entanto, Lin Hua chegou para proteger Prota e pediu a Shu Juniel que se afastasse de seu irmão. Ela falou que não estava querendo brigar com uma criança. Shu Juniel se conteve. Ele então avisou Prota que o dia seguinte seria o dia de teste de habilidades especiais da escola, e apenas aqueles que pudessem despertar para a classe C ou superior poderiam entrar na Academia Kanglan. Ele disse que havia despertado para a classe A,
então seria enviado para a Academia Kanglan e teria um futuro brilhante. Enquanto isso, Shu Junyao acreditava que nesta vida seria impossível para Prota seguir seus passos, então sugeriu que Prota entrasse em uma universidade de terceira classe e se tornasse um cidadão comum na base da sociedade. Ao ouvir isso, Prota pensou que havia despertado para um poder especial de classe SSS e não poderia ser uma pessoa comum. Pouco depois, uma tarefa do sistema apareceu. Ele teve que escolher entre não responder, se desculpar com Shu Junyao e concordar com ela, ou retrucar Shu Junyao e jurar não reconhecer sua força. Embora a segunda opção fosse muito mais lucrativa, Prota a recusou. Ele decidiu escolher a terceira opção. Ele também disse a Shu Junyao que não apenas continuaria seguindo o caminho espiritual, mas também entraria na Academia Kanglan com sua própria força. Após dizer isso, Prota sentiu que estava sendo incrível. Ao ouvir a declaração de Prota, Shu Junyao apenas riu e disse que todo mundo pode se gabar. Prota, que viu Shu Junyao indo embora, disse que Shu Junyao se arrependeria mais cedo ou mais tarde. Lin também encorajou Prota e disse que ele seria capaz de despertar. No meio da noite, enquanto Prota estava em um sono profundo, Hongia finalmente conseguiu encontrar Prota. Ela também exigiu que Prota fosse responsável pelo resto de sua vida por considerar seu primeiro beijo como garantido. O dia tinha chegado. Prota estava em pânico porque estaria atrasado sua irmã ao ver seu irmão saindo. Lin desejou boa sorte ao seu irmão, acreditando que ele era o melhor e não decepcionaria sua irmã. Prota, que estava correndo apressado, estava exausto e sentia que seus rins iriam falhar. Além disso, na noite anterior, ele sonhou em dormir com Hongia. Ele se sentiu estranho porque parecia que estava realmente acontecendo. Prota finalmente chegou à escola secundária Kanglan, dentro do salão de conferências. Shu Junyao se perguntou por que ninguém estava posicionado ainda. Momentos depois, um anúncio pediu aos candidatos que se alinhassem para fazer o exame. Ao ver os estudantes fazendo barulho, Shu Junyao disse que eles eram os piores dos outros grupos. Por outro lado, Prota estreitou os olhos na multidão e perguntou à pessoa na frente dele se este era o local de evacuação. A pessoa ficou irritada e pediu a Prota para ficar quieto, mas ficou chocado ao vê-lo, pois essa pessoa deveria estar morta. Ele perguntou o que Prota estava fazendo ali. De acordo com suas memórias, ele era Yang Yi, e como Yang Yi gostava de Shu Junyao, os dois eram inimigos. Prota suspeita que tenha sido Yang quem enviou alguém para matá-lo antes e decide não deixá-lo ir. O teste de habilidade espiritual finalmente começou, e um examinador explicou que este exame determinaria o futuro deles. Apenas alunos com nota C ou superior tinham chance de entrar na Academia Kanglan. Em seguida, ele chamou o primeiro participante chamado Xiaomin, que ficou nervoso por ser o primeiro a ser chamado. Ele verificou nervosamente sua aptidão e ficou chocado ao descobrir que sua habilidade era uma frigideira de classificação F. Muitos outros participantes também falharam, como obter a habilidade de palitos de comida e papel higiênico. Os outros participantes que testemunharam riram deles. Finalmente, foi a vez de Yang Yi. Após examinar suas habilidades, descobriu-se que sua habilidade era de classificação A, o fantasma lobo. Shu Junyao não esperava que Yang Yi pudesse aumentar sua força a esse ponto e despertar uma grande habilidade. Em seguida, foi a vez de Prota chamar a atenção de Shu Junyao. Prota caminhou confiante para o local do teste, e os outros estudantes riram dele por ter tanta coragem. Alguns até apostaram que ele comeria excremento de cachorro se despertasse seus poderes. Yang Yi estava certo de que Prota apenas se humilharia. Vendo todos rindo de Prota quando viram, ele pensou que isso devia ser porque ele era bonito demais, então abaixou a cabeça. No entanto, o examinador disse a Prota que suas calças estavam abertas, o que o deixou envergonhado. Com uma pose embaraçosa, Prota tocou a bola de cristal. Todos presentes ficaram surpresos quando a tela mostrou que ele tinha classificação FFF de habilidade. O examinador também observou que a habilidade de Prota estava inválida ou ainda não havia sido descoberta. Prota estava confuso com o que aconteceu, e os outros estudantes riram dele. Yang Yi, que testemunhou a cena, riu e disse que era uma escolha adequada para alguém sem habilidade. Prota não entendeu e estava certo de que algo estava errado. No entanto, de repente, alguém apareceu atrás dele, e ele percebeu que era Hongia, o fantasma feminino. Hongia disse que estava ali para ajudar o Prota. Um momento depois, as pessoas notaram o potencial crescente de Prota na tela. O examinador ficou chocado ao ver que sua última medição era de potencial de classificação S. Shu Junyao, que testemunhou isso, pensou que não era ruim.
e Yang Yi não entendia como isso era possível. No final, embora a força de Prota fosse classificada como FFF, ele tinha potencial de classe S, então os examinadores decidiram que Prota passou. Prota também ficou feliz com esse resultado. 10 minutos depois de esperar pelo segundo exame, Yang Yi se aproximou de Prota e disse que o lixo era lixo, mesmo que tivesse tanto potencial. Ao ouvir isso, Prota riu e perguntou se ele estava com ciúmes de seu potencial. Yang Li ficou ofendido e agarrou Prota pela gola, desafiando-o para uma luta. Logo após ser desafiado por Yang Yi, o sistema deu 3 opções: manter uma expressão calma e cheia de confiança, ignorar Yang Yi ou cumprir o pedido de Yang Yi e enfrentá-lo. Sem pensar, Prota escolheu a segunda opção e deu um soco no rosto de Yang Yi. Como todos sabiam quem estava pedindo uma luta, Prota não sentiu medo algum. Yang Li ficou furioso, pois nem mesmo seu pai havia o atingido assim. Logo alguém interrompeu a luta, uma mulher que o separou. Dizem que a prática do segundo nível começaria em breve, então ela perguntou ao discípulo que havia passado pela habilidade despertada. Ao ver o símbolo de cobra na manga de sua jaqueta, Prota ficou certo de que ela era da Academia Kanglan. No caminho para o local do segundo exame, a mulher se apresentou como Su Tang, uma estudante do primeiro ano da Academia Kanglan, e examinadora deles. Ela disse que o segundo nível do exame prático era muito importante, e aqueles que passassem teriam a oportunidade de ingressar diretamente na Academia Kanglan, e torne-se discípulo oficial. Prota, que estava olhando lascivamente para o corpo de Su Tang, pensou que o corpo de Su Tang estava firme, mas foi pego por Su Tang, fazendo-o olhar para Prota como se tivesse visto algo muito nojento. De repente, o motorista do ônibus ficou surpreso porque um bando de morcegos estava saindo de dentro do túnel. Os morcegos então atingiram o para-brisa do ônibus, fazendo o motorista entrar em pânico e perder o equilíbrio no ônibus. Prota bateu a cabeça por causa disso e saiu do ônibus perguntando por que eles poderiam capotar ao ver os morcegos atacando-os. Prota não entendia de onde vinham esses estranhos morcegos, mas ao ver a reação de Su Tang, perguntando o que estava acontecendo, fez Prota pensar que Su Tang não sabia de nada. Su Tang então pediu a todos que se livrassem desses monstros, observando-os começar a lutar. Prota sentiu que algo estava errado em meio a esse caos. Yang Yi viu a oportunidade de acabar com Prota não muito longe deles. Um único morcego subiu para atacá-los. Yang Yi o pegou e o jogou para Prota, mas Prota chutou o morcego de volta com suas garras. Yang Yi rasgou o morcego e disse que não deixaria Prota escapar. Pouco depois, Su Tang derrotou o restante dos morcegos, e eles finalmente venceram. Yang Yi imediatamente mudou sua atitude e disse que tinha acabado de se aquecer. Um momento depois, ocorreu um terremoto repentino, e correntes apareceram do chão e prenderam todos. A estudante que foi pega gritou por ajuda porque não conseguia aguentar. Não demorou muito para que alguém viesse pilotando uma motocicleta. Prota podia sentir um espírito extremamente forte vindo do homem. O homem desceu da motocicleta e ficou feliz porque uma das presas parecia boa. Ele se aproximou da garota e pediu para brincar com a língua dela. Vendo sua mulher sendo tocada pelo homem, um dos estudantes gritou para que ele não tocasse na sua mulher. O homem se aproximou do estudante e pretendia brincar com ele, mas Su Tang quebrou as correntes que o prendiam e mandou o homem parar. Prota pediu a Su Tang que o deixasse ir também, mas Su Tang o ignorou e correu direto para o homem. No entanto, Su Tang foi facilmente derrotado pelo homem com sua corrente e foi enviado voando em direção a Prota. Após capturar Su Tang, Prota ficou animado, pois esta era sua chance de brilhar como herói. Imediatamente depois, o sistema deu 3 opções. A primeira opção era levar Su Tang consigo e fugir deste incidente. A segunda opção era ajoelhar-se e implorar ao demônio Ling Shi para soltar os outros. A terceira opção era matar o demônio Ling Shi e salvar todos. Claro, Prota escolheu a terceira opção com confiança. Prota disse a eles para deixarem tudo com ele e avançou em direção a Ling Shi. Eles estimaram que Ling Shi era uma besta fantasma de classe Rank B, então não estavam certos se Prota poderia vencê-lo com os punhos. Prota tentou bater em Ling Shi, mas, como todos esperavam, Ling Shi facilmente derrotou Prota com sua corrente, deixando todos perplexos com a estupidez de Prota e se perguntando o que ele estava fazendo. Enquanto era jogado para longe, Prota pôde ver Hong Ye à sua frente. Hong Ye, percebendo o problema, disse a ele que Prota precisava se concentrar e reunir o poder espiritual em seu corpo e direcioná-lo para seu braço direito. Após entender o que precisava fazer, Prota se sentiu sortudo por ter Hong Ye ali. Então Prota entendeu mal e tentou beijar Hong Ye,
mas Hong-ye o repreendeu e mudou seu rosto para sua forma de monstro. Então disse a Prota para se apressar e lutar. Prota ficou muito surpreso que Hong-ye pudesse mudar de rosto tão rapidamente. Pouco tempo depois, Prota finalmente recuperou o bom senso. Os outros estudantes gritaram por Prota e pediram para ele soltá-los. Prota se levantou novamente e pretendia ser sério, mas os outros estudantes não acreditaram nele. Ling Shi ficou interessado e atacou Prota com sua corrente. Su Tang estava preocupado com Prota, e o figurante estava certo de que Prota morreria desta vez, mas Prota conseguiu pegar a corrente facilmente. Ling Shi ficou chocado com o resultado. Em seguida, Prota puxou a corrente, pretendendo acabar com tudo e arremessou Ling Shi contra uma rocha. Aqueles que estavam assistindo se perguntaram por que Prota de repente ficou forte. Ling Shi se levantou e ficou ainda mais animado porque Prota conseguiu feri-lo. Ele também subiu em sua motocicleta e estava prestes a se chocar com Prota. Prota conseguiu evitar a motocicleta de Ling Shi por pouco. Ling Shi então jogou a corrente, mas Su Tang conseguiu superá-la. Yang estava ficando irritado com Su Tang, mas de repente sentiu algo atrás dele. Prota realmente subiu na motocicleta e o abraçou, usando a oportunidade para cortar a motocicleta de Ling Shi e atacá-lo. Como o poder espiritual de seu corpo estava quase esgotado, Ling Shi, sentindo-se encurralado, em vez de lutar até a morte, escolheu morrer com eles. Percebendo o que Ling Shi estava tentando fazer, Su Tang empurrou Prota para salvá-lo. Prota ficou preocupado com Su Tang testemunhando a enorme explosão que ocorreu. Os outros estudantes estavam preocupados porque Prota e Su Tang ainda estavam dentro. Um momento depois, de dentro da fumaça causada pela explosão, Prota saiu carregando Su Tang nos braços. Como o peito de Su Tang doía, Prota se ofereceu para massageá-lo. É claro, Su Tang recusou e chamou Prota de pervertido. Pouco depois, a estudante começou a cercar Prota e elogiá-lo por ser tão forte. Yang Ye não entendeu de onde Prota obteve todo esse poder no meio de tudo isso. O sistema notificou que Prota havia obtido um fragmento de poder sobrenatural como recompensa de uma tarefa. Prota estava feliz porque poderia gradualmente desbloquear o poder de sua habilidade sobrenatural, mas ele acredita que deve permanecer humilde, pois deseja ser um cara legal no futuro. Imediatamente depois disso, os outros discípulos perceberam algo voando em sua direção. Um drone anunciou que este era o fim do segundo nível do exame prático. Os outros pensaram que o ataque havia sido premeditado. O drone então informou que o segundo nível do teste na verdade era um exame prático com eventos inesperados e que seu desempenho havia sido todo registrado por uma câmera próxima. Dessa forma, os estudantes que demonstraram suas melhores habilidades se tornariam estudantes da Academia Kanglan. Su Tang ficou com raiva porque ninguém lhe disse antecipadamente, mesmo sendo o testador deles. Eles também argumentaram que a academia estava fazendo isso em prol da autenticidade do exame. O drone então anunciou que o melhor candidato para este exame era Prota. Prota agiu imediatamente com arrogância por causa disso, e os outros estudantes pegaram Prota e o jogaram no ar para comemorar. Su Tang, que testemunhou isso, achou que Prota tinha um potencial extraordinário escondido em seu corpo, e com Prota, Su Tang acreditava que o futuro da Academia Kanglan passaria por grandes mudanças. Prota finalmente voltou para casa, e Lin o cumprimentou e perguntou se Prota havia passado no teste, enquanto acariciava a cabeça da sua irmã mais nova. Prota disse a ela que havia passado no exame com sucesso. Lin ficou feliz com isso, mas ficou um pouco triste por Prota ter que sair de casa e ficar na escola. Acreditando que seu irmão estava cansado, Lin disse a Prota para descansar enquanto ela preparava o jantar e lembrou Prota de contar a Lin Hua sobre essa boa notícia. Prota também agradeceu a Lin assim que chegou ao seu quarto. Prota imediatamente entrou em contato com o Lin Hua e disse a ele que havia passado no exame. Lin Hua também o elogiou, mas como tinha coisas para fazer, Lin Hua disse que ele deveria ir primeiro. Prota então se deitou em sua cama e pensou que Lin Hua era realmente misteriosa, e ele não sabia quando poderia conhecê-la pessoalmente. Em breve, Prota sentiu que sua cabeça estava muito pesada e pensou que Hong-ye havia voltado novamente. E, de fato, Hong-ye chegou e perguntou se Prota sentiu falta dela. Hong-ye então disse que precisava de Prota, pois poderia ensiná-lo a melhorar sua força, mas pediu a Prota que prometesse uma coisa. Quando Prota perguntou o que era, com um rosto sedutor, Hong-ye pediu a Prota para se casar com ela no submundo. Hong-ye pediu a Prota para se casar com ela e disse que ela e Prota assinariam um contrato de alma para o casamento no submundo. Mas Prota não entendeu porque ele era humano e não sabia como poderia se casar com Hong-ye.
No entanto, Hongye não se importou e disse que não podia esperar mais. Então, ela realizou diretamente o contrato de sangue de Prota, que também gritou de dor. Um momento depois, o vínculo com o sangue como intermediário foi concluído. Prota sentiu que sua cabeça doía. 10 anos atrás, o deus demônio desceu ao mundo e o sangue foi tirado da mesma pessoa. Mikui foi derrotado e, 10 anos depois, renasceu no mundo. Prota, que testemunhou isso, pensou que devia ser a memória da vida anterior de Hongye. Finalmente, a manhã chegou, e Lin tentou acordar Prota para tomar café da manhã rapidamente. Ela estava um pouco preocupada porque Prota não havia dormido muito bem na noite anterior, então ela não teve coragem de acordar o Prota. Prota finalmente acordou, mas estava curioso sobre por que Hongye havia desaparecido novamente e se os recém-casados deveriam ter uma festa de despedida. Além disso, ele também estava curioso sobre o que aconteceu com Hongye antes de decidir que, no futuro, se tivesse a chance, perguntaria a ela. Então, ele se lembrou de que hoje era o dia em que ele iria para a Academia Kanglan e se despedir de Lin Shi. Quando Prota estava prestes a entrar no ônibus para ir à academia, Lin Shi disse que não queria que seu irmão partisse. Prota disse que não era como se ele não ia voltar. Então, enquanto viajava mais tarde, ele prometeu entrar em contato com Lin Shi. Prota ficou surpreso ao ver a Academia Kanglan, que parecia luxuosa, e, mais importante, havia muitas mulheres bonitas lá. No entanto, ele pensou que poderia ver a beleza novamente mais tarde. Sua prioridade agora era se apresentar na recepção. Ele estava muito curioso sobre quem seria seu professor na academia. No saguão de entrada da academia, alguém bateu na mesa e disse que não se importava e que conseguiria o melhor recruta. O outro professor que ouviu isso ficou zangado e perguntou o que o deixava tão confiante. Em seguida, perguntaram à professora se ela achava que podia fazer algo com seus seios grandes. A professora argumentou de volta e disse que qualquer um com seios podia dizer o que quisesse. Não muito longe deles, as pessoas notaram a existência de Prota. Prota agiu com calma e perguntou se precisavam de algo. Os professores ficaram animados e pretendiam pegar Prota. Eles todos persuadiram Prota com pílulas de boa educação ou disseram a ele que a turma tinha muitas treinadoras do sexo feminino. Prota estava em apuros porque eles lutaram entre si e forçaram Prota. Não apenas isso, há até professores que tentam sabotar uns aos outros a ponto de fazê-los brigar. Prota, que testemunhou isso, pensou que esta academia era rigorosa. Um momento depois, alguém se aproximou e o chamou. Ele se apresentou como instrutora Tang Ling e ofereceu a Prota para ir para sua aula. Os outros professores que notaram Tang Ling disseram a Prota para se afastar de Tang Ling, mas Tang Ling disse a Prota para não ouvir aqueles que eram apenas um bando de baratas velhas. Vendo Prota, que estava completamente encantado por ele, Tang Ling mostrou seu decote e disse que, desde que Prota o considerasse como um professor, ela deixaria Prota dormir no melhor dormitório e depois daria ao Prota uma vantagem especial. Eles começaram a ter hemorragias nasais assistindo a isso, mas aqueles tutores ainda não queriam perder e disseram a Tang Ling para parar de falar bobagens. No entanto, Prota já havia baixado a cabeça e implorado a Tang Ling para se tornar seu discípulo. Tang Ling então beijou a testa do Prota e disse ao Prota para não decepcioná-la, porque se Prota envergonhasse, Tang Ling ameaçou drenar toda a sua vida. Prota, que testemunhou o lado temível de Tang Ling, tremeu de medo. Finalmente, Prota chegou ao seu dormitório. O ambiente naquele lugar era realmente bom. Ele não podia acreditar que se usasse um dormitório separado aqui. Olhando para os gramados e a grama aqui, Prota pensou que seria realmente agradável se houvesse belezas aqui enquanto ele relaxava. De repente, alguém acenou com a mão e chamou Prota. Ele se apresentou como Xianshan e informou que ele é o veterano responsável por ensiná-lo. Prota foi ao pátio de Xianshan para apertar sua mão e pedir orientação a ele. Mas Xianshan riu e disse que Prota não precisava ser tão formal e ofereceu chamá-lo de gordo. Em seguida, ele colocou o braço ao redor do ombro de Prota e perguntou se o mentor de Tang Ling sempre foi cruel. Ele também respondeu que era muito feroz, como uma arma que matava a terra. Então, ele perguntou se também lhe prometeram benefícios especiais no futuro. Prota respondeu sim e perguntou se algo estava errado. O rosto de Shanxi imediatamente ficou irritado e ele disse a Lin Xiao que ele também foi enganado dessa forma, então sentiu a responsabilidade de contar a Tang Ling que o enganou. Lin Xiao ainda não entendia o que ele queria dizer e pensou que Tang Ling poderia ter algum tipo de conspiração. Então, ele disse que não mentiria para ele e disse ao mentor de Tang Ling que o outro nome é a bruxa. Ele não queria dizer mais, mas Xianshan disse que os benefícios especiais prometidos por Tang Ling eram realmente assustadores.
Há uma grande chance de que Prota nem os consiga por causa disso. Xianxia advertiu para ter cuidado para não ser manipulado por Tang Lin. Prota também ficou surpreso ao ouvir isso, mas em seu coração, Prota estava realmente ansioso por isso. Depois de ouvir as palavras de Xianxia, Prota convenceu com confiança Xianxia a não se preocupar. Finalmente, ele partiu e disse a Prota para cuidar de si mesmo. Em outro lugar, o jovem lhe relatou a seu avô sobre Prota que Tonglin havia recebido hoje. Ele disse que Prota sempre esteve contra ele e também o fez parecer ridículo. Por causa disso, ele pediu ao avô para ajudá-lo. Seu avô também disse a Yang Yi para não se preocupar e prometeu a Yang Yi que o ajudaria a cuidar de Prota. Nesse momento, Prota estava relaxando na banheira. Ele não pensava que cada dormitório tinha um banheiro especial, mas de repente alguém tocou no ombro de Prota por trás. Prota ficou surpreso quando viu Hongye, que estava de repente atrás dele, e perguntou por que ele sempre saía sorrateiramente. Hongye também disse que, na verdade, vivia no mundo espiritual de Prota. Como Prota estava confuso, Hongye explicou que o mundo espiritual era um espaço criado pela alma que tinha uma aura de combate chamada energia espiritual. Ele também disse que o mundo espiritual de Prota era realmente vasto e escondia muita energia espiritual, mas era uma pena que a força média de Prota fosse muito fraca para usá-la plenamente. Prota também percebeu que Hongye assinou um contrato de casamento com ele e ficou no seu mundo espiritual por causa de sua energia espiritual. Hongye acariciou o queixo de Prota e respondeu que era verdade. Seu mundo espiritual estava corrompido e ele não conseguia armazenar muita energia espiritual na forma de alma por si só. Então, depois de muitas batalhas, ele precisava substituir sua energia espiritual e Prota era sua melhor escolha. Ouvindo isso, Prota também convidou Hongye para fazer o chá de panela e ele canalizaria sua energia espiritual para Hongye. Mas de repente alguém bateu na porta. Prota ficou irritado e abriu a porta, mas não viu ninguém e pensou que alguém estava fazendo uma brincadeira com ele. De repente, algo saltou da árvore e passou por Prota para dentro da casa. Enquanto perseguia o intruso, Prota também encontrou uma doninha amarela. A doninha amarela não esperava que Prota conseguisse desviar de seu ataque, além de perguntar a Prota se ele parecia um humano ou uma fada. Prota pensou que ele poderia ser uma lendária raposa pedindo por um selo, mas essa doninha amarela à sua frente já havia se tornado uma alma. Então ele se perguntou como poderia encontrar alguém para o selo. Pensando que Prota estava envolvido em suas perguntas, a doninha amarela saltou em direção a Prota, mas foi interrompida pelas tesouras de Hongye. Prota estava ficando irritado porque a doninha amarela estava jogando sujo. Hongye estava prestes a matar a doninha amarela, mas Prota a chamou de senhorita e a impediu. Hongye ficou muito feliz porque foi chamada de senhorita e perguntou o que estava acontecendo com um rosto malicioso. Prota disse que deveriam selar a doninha como comida. Ao ouvir isso, até a doninha amarela ficou surpresa. Depois que a doninha amarela foi amarrada como masoquista, eles perguntaram se a doninha amarela poderia ser comida. A doninha amarela gritou com eles por tentarem comer uma raposa tão fofa como ele. Ao ouvir a doninha amarela se chamando de fofo, eles ficaram enjoados. Usando seu rosto de vilão, Prota ameaçou que, se ele não quisesse se tornar comida, deveria dizer por que o atacou. A doninha amarela se recusou a contar e preferiria morrer a se render. Prota também pediu a Tonja para cozinhar a doninha amarela. Ao ouvir isso, a doninha amarela imediatamente entrou em pânico e contou a Yangguan que foi Yangguan quem o enviou para atacar Prota. Ouvindo o nome de Yangguan, Prota o reconheceu como o avô de Yang Li, o ancião sênior da Academia Kanglan. Como eles pretendiam matá-lo, ele pensou que no futuro deveria ser mais cuidadoso. Um momento depois, 3 opções aparecem como tarefas do sistema. Primeira escolha: libertar a doninha amarela e mostrar o caminho para fora para a pequena besta. A segunda opção é matar a doninha amarela e entregá-la ao oponente. A terceira opção é se disfarçar de chefe e cozinhar a doninha amarela. Ao ver essas opções, Prota pensou que a recompensa da primeira escolha era melhor, mas se ele deixasse a doninha amarela ir, também teria consequências. No entanto, ele teve uma ideia e pensou que poderia ser capaz de fazer isso. Ele também disse que era generoso e começou a libertar a doninha amarela. Em seguida, ele disse à doninha amarela para ir embora imediatamente. Em breve, o sistema notificou que Prota havia completado a missão e obtido uma pílula de purificação de medula como recompensa, que foi armazenada no armazenamento do sistema. Prota ficou satisfeito e pensou que não precisava ser tão gentil. A doninha amarela estava atualmente se sentindo comovida porque em breve sairia desta caverna do diabo. Mas Prota de repente perguntou onde a doninha amarela havia ido. A doninha amarela tremeu de medo ao perceber que Prota não havia mantido sua promessa. Com uma expressão inocente,
Prota disse que liberaria a Doninha Amarela, mas fazia sentido trazê-la de volta de fora do prédio do dormitório. Os gritos altos da Doninha Amarela podiam ser ouvidos. Finalmente, a Doninha Amarela desmaiou de medo. Ao ver a Doninha Amarela, Hong-Ye perguntou se Prota pretendia comê-la, mas parecia que Prota tinha outras ideias. No dia seguinte, a Doninha Amarela acordou com uma coleira de cachorro no pescoço. Ela estava chocada porque não acreditava que seria tratada como um cachorro. Sentindo um profundo sofrimento, a Doninha Amarela só podia chorar e gritar por ajuda. Na parte da manhã, Prota acordou de seu sono profundo. Na noite anterior, depois de tomar a pílula de purificação da medula, todo seu corpo teve uma febre e ele entrou em coma. Ele pensou que Hong-Ye parecia estar abraçando e o guardando a noite toda. Ele também pensou que ter uma esposa não era uma coisa ruim, e sem mencionar que ele tinha o direito de tocar em sua esposa. No entanto, quando Hong-Ye acordou de seu sono, Prota imediatamente retirou a mão e perguntou o que estava acontecendo. Vendo Prota, Hong-Ye também percebeu que Prota tinha ficado mais forte e elogiou que ele agora estava mais bonito. Ouvindo o elogio, Prota imediatamente se sentiu feliz e começou a fazer pose na frente do espelho. Mas mesmo que Hong-Ye não soubesse de onde Prota conseguiu a pílula que usou na noite anterior, ele avisou Prota para não ficar muito animado ainda. Ele foi informado de que o nível de energia da pílula de purificação de medula que Prota havia ingerido era extremamente alto, mas com a condição física atual de Prota, ele não seria capaz de absorvê-lo completamente. Hong-Ye poderia ajudar a suportar o poder medicinal para que Prota não sofresse muito. Para absorver completamente a energia da pílula de purificação da medula, Prota precisava fortalecer seus músculos e ossos. Ouvindo a explicação de Hong-Ye, Prota sugeriu treinar juntos para ganhar força. No entanto, Hong-Ye virou a cabeça e perguntou o que ele era para Prota em seus olhos. Prota respondeu que Hong-Ye era seu chá com leite e disse que queria abraçar Hong-Ye em seu coração todos os dias. Não havia outra escolha. Hong-Ye explicou como fortalecer rapidamente os músculos e ossos, na verdade, usando ainda a força externa para bater no corpo. Em resumo, bater na abertura estava quase começando, e vendo os novos alunos que se reuniram no campo naquela época, Prota se perguntou se poderia confiar nos métodos de Hong-Ye para ganhar força. Sendo espancado não muito longe, Xianshan cumprimentou Prota e perguntou por que ele parecia tão infeliz. Prota respondeu que não estava infeliz, ele estava apenas um pouco irritado por ser muito bonito. Enquanto Prota caminhava, os outros alunos olhavam para ele e elogiavam o quão bonito ele era. Um deles até ofereceu leite para ele, e Prota agradeceu, recusando porque já havia comido. Em seu coração, ele se sentia muito feliz porque tinha muitos fãs, mas pensava que precisava continuar melhorando para se tornar um deus inatingível. Em seguida, ele foi até Tanglin e o cumprimentou. Tanglin também apresentou Prota aos colegas mais velhos de Prota na turma, Muranxing e Wei Alfung, e além disso, havia também Sutang, que era anteriormente um examinador no exame de novos alunos. Sutang repreendeu Prota por chegar atrasado no primeiro dia de aula. Vendo Onja, Prota também comentou que havia se passado apenas alguns dias, mas o corpo de Sutang estava mais tonificado. Sutang ficou irritado e tentou agredir Prota, mas Prota conseguiu desviar facilmente dos ataques de Sutang. Sutang ficou muito irritado porque nenhum de seus ataques acertou. Muranxing Wei também disse a Sutang para se acalmar e disse que havia uma maneira de lidar com pessoas trapaceiras. Enquanto Prota continuava a desviar dos ataques, ele de repente esbarrou no peito de alguém, Tanglin, a quem ele havia acabado de cumprimentar. Tanglin elogiou Prota porque ele parecia ter melhorado. Além disso, Tanglin verificou as informações de Prota e não imaginava que o pai de Lin Xiao era Lin Yuan. Ao ouvir esse nome, Xianxian ficou chocado porque Prota era filho de seu ídolo. Todos sabiam que Lin Yuan já foi o médium espiritual mais forte da cidade de Kanglan, mas não esperavam que Prota viesse de uma família de pessoas poderosas. No entanto, Prota mesmo não achava que muitas pessoas conheciam seu pai adotivo. Ele tinha apenas algumas memórias vagas dele. Shujun Yao, que estava observando Prota, percebeu que Prota estava mais forte do que antes. Ele estava curioso sobre o que Tanglin, uma garota mágica da turma 7, havia feito para fazer Prota melhorar tão rapidamente. Por outro lado, Young-Yi estava muito irritado porque seu avô já havia enviado a alma de pele amarela e ela ainda não havia retornado, mas Prota parecia bem. Não demorou muito para que alguém silenciasse todos pelo alto-falante. Ele cumprimentou todos os novos alunos e se apresentou como o vice-presidente da Academia Kanglan, Sevan Yang. Ele começou seu discurso e disse que acreditava que todos haviam vindo para se tornarem fortes, então no futuro a Academia Kanglan testemunharia o sucesso deles.
e agora ele convidaria alguns dos melhores novos discípulos para subirem ao palco e receberem a Ordem Shanglin. Quando Prota perguntou o que era a Ordem Shanglin, Xianxian respondeu que era um presente dado pela academia aos melhores alunos. Isso é um cartão de estudante para todas as atividades dentro da academia, além de ser uma ferramenta para guardar coisas, o que é muito útil. Ele então mostrou sua Ordem Kanglan. Prota nem esperava que Xianxian fosse o cara gordo que já foi o melhor calouro, e disse que não se deve julgar um livro pela capa. Ouvindo as palavras de Prota, um ofendido Xianxian perguntou se Prota não tinha maneiras. Prota desviou e disse que era um elogio. Não demorou muito para que Xu Junyao fosse chamado de melhor calouro da primeira classe. Ouvindo o discurso de Xu Junyao, Prota pensou que ele era realmente bom com as palavras. Para o melhor aluno da turma 2, Yang Yi foi escolhido. Prota não esperava que Yang Yi fosse escolhido como o melhor aluno, já que seu desempenho no segundo teste foi tão baixo. Ele achou isso muito suspeito. Então, finalmente, Prota foi chamado de melhor aluno da turma 7. O sistema também deu 3 opções. A primeira opção era falar normalmente e modestamente para ser apreciado. A segunda opção era falar com presunção e mostrar a todos quem manda. E a terceira opção era um discurso de energia positiva para tocar todos com sentimentos verdadeiros. Vendo que havia um bônus de carisma como recompensa, Prota pensou que isso tornaria mais popular. Ele achou que era uma pessoa humilde, então deveria ter escolhido a primeira opção. Mas desta vez ele queria ser uma estrela brilhante e fazer um grande impacto, então escolheu a terceira opção, enquanto mostrava a Ordem Kanglan que recebeu. Ele disse que estava honrado em receber este prêmio, mas sentia que não merecia. Xu Junyao, que conhecia Prota, ficou confuso com o que ele estava falando. Nesse momento, Prota então disse que era apenas uma pessoa inútil e sem valor, mas mesmo assim a academia deu este prêmio, e ele sentia que era a majestade da academia Kanglan. Então ele agradeceu a todos que o aceitaram na academia e a todos eles. Ouvir o discurso de Prota fez Xu Junyao se perguntar se tinha entendido mal Prota, e irritou o Yang Yi porque Prota roubou a cena. No entanto, depois que o sistema o recompensou com 5 pontos de carisma por seu trabalho, Prota começou a sorrir e disse que todos os discursos até agora eram mentiras. Então ele insultou todos ali como lixo. Todos que testemunharam isso também ficaram perplexos. Prota continuou provocando todos eles para o baterem. Ele achava que, dessa forma, poderia fortalecer seus músculos e ossos. Como a cerimônia de hoje já havia terminado, Sevan Yega afastou Prota e pediu aos outros que saíssem silenciosamente, mas Prota pediu a todos que o espancassem juntos. Os outros alunos começaram a cercá-lo. Prota estava prestes a ser agredido, mas Xianxian e o Fun os detiveram e imploraram que perdoassem Prota por hoje. Os dois interromperam sua intenção. Prota chamou-os de inúteis e cabeças vazias e mandou que fossem para casa cuidar dos porcos. Bem pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau tchau.